Paz do Senhor, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Estou com muita saudade de todos, né? Espero muito em breve nós podemos estar juntos novamente, adorando e glorificando o nome do Senhor. Tenho orado por isso, né? Mas já se fazem aí pouco mais de um mês que nós estamos vivendo esse momento, né? Esse isolamento. Mas eu creio que Deus tem um propósito na vida de todos nós e logo mais estaremos juntos, diferentes. A gente está chamando de novo normal, né? Quando voltarmos um novo normal, porque de alguns aspectos as coisas serão diferentes, sendo, né, fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Mas o importante, diante de todas essas circunstâncias, é guardarmos a nossa fé. E mudanças é mais fácil para alguns. Mudanças às vezes é mais difícil para outros. Mas diante das lutas, diante dos desafios, nós precisamos cuidar de guardar a nossa fé. Exemplo de Paulo, na segunda carta a Timóteo, lá no finalzinho, no capítulo 4, verso 17, ele fala que guardou a carreira dele, sobretudo ele guardou a fé dele, né? Combateu um bom combate. Essa mesma instrução ele passa a Timóteo. É logo no início, a primeira carta a Timóteo, essa mesma instrução ele quer dar para o seu discípulo, né, para Timóteo. Era um novo presbítero, um novo pastor, e ele está passando por isso. E Paulo, preocupado com as possíveis influências do ambiente que Timóteo estava, ele vai passar algumas orientações a Timóteo. Sobre essas orientações nós falaremos essa manhã. Nós vivemos um momento importante para a expansão do Evangelho. É um momento maravilhoso. Muita gente falando de Jesus, e isso é maravilhoso. Tantos talentos que estão aí na internet, falando agora, né? Usando a sua capacidade, usando aquilo que Deus deu para eles. Eles estão colocando agora em servidão, em serviço ao Evangelho. Isso é maravilhoso. Vermos isso acontecer é maravilhoso, vivermos esse momento é maravilhoso. Nós temos à nossa disposição aí muita informação boa, muita informação muito bem preparada, muito bem feita a respeito do Evangelho para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Mas onde há o bem, né, o mal tenta desvirtuar as bênçãos de Deus na nossa vida. É dessa preocupação, a mesma preocupação talvez que Paulo estivesse, quando passar aquelas instruções a Timóteo, é sobre essa preocupação. E nós falaremos essa manhã, porque, né, nós temos na internet falando contra a palavra de Deus, nós temos muita informação boa a favor da palavra de Deus. Mas contra a palavra de Deus, nós também temos. Né? Mas nós temos que separar uma coisa da outra. Porque nós temos pessoas bem intencionadas na internet. Porém, com pouco conhecimento, com pouco preparo, com pouca vivência do Evangelho, mas que tem um carisma espetacular. Alguns, uma boa oratória, alguns se expressam de um jeito diferente, uns são mais cheios de autoridade, mas de formas diferentes, com o seu carisma pessoal, se expressam de uma maneira bastante convincente. Mas muitas vezes elas não estão preparadas para estar fazendo aquilo naquele momento.
apesar da sua boa intenção. Nós temos outras pessoas também bem intencionadas, mas que vir se perder por outro caminho, já se perderam pela sua inteligência, pela influência do conhecimento do mundo, e também se perderam. Mas pelo seu autoconhecimento, pela sua filosofia, muitas vezes consegue desenvolver argumentos que, se não tivermos atentos, também pode nos convencer contra a palavra de Deus. E também precisamos assumir, precisamos enfrentar a realidade que também há pessoas mal intencionadas na internet. Pessoas que realmente, com a sua intenção, querem desvirtuar a palavra de Deus e nos levar para o engano. Essa é a nossa realidade. Apesar de termos a multiforme graça de Deus, né, com livre acesso a nós através da internet, nós também precisamos cuidar, porque por essa mesma porta, pela internet, também pode entrar algo que nos afaste da presença de Deus. Por isso eu quero compartilhar algumas instruções nessa manhã. Como se fosse uma EBD, do jeito que nós estamos acostumados, né? Como se fosse um estudo de domingo de manhã. Irão trazer para nós uma análise, né? Como que a gente avalia esses conteúdos todos que estamos consumindo e aplicarmos alguns filtros que talvez vai trazer alguma segurança maior na hora de consumirmos essas informações. Essa é a minha intenção. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito de dois caminhos. A nossa teologia mais básica, vamos dizer assim, começar do simples, do básico. E há dois caminhos. Independente de religião, independente de denominação, independente de seita, que se diz ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática, nesse quesito teremos todos que concordar. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, da Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lá no princípio, o Senhor, a Palavra de Deus, conta para nós a história da criação. Deus criou tudo. Deus criou o homem perfeito, sem pecado, totalmente perfeito e completo na sua vida. Mas também conta o relato da queda, quando o homem pecou e foi destituído da graça de Deus. Foi a queda do homem. Assim nos narra os 3 primeiros capítulos da Palavra de Deus. E se dermos um salto lá para o final agora, vamos vir de capa, vamos ver ao contrário, e analisar os 3 lá do final, né, capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse, é só para termos assim um início e um final. Lá no final vai narrar o que acontece. E há 2 caminhos. É o caminho de se alcançar o céu, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Mas também é o caminho oposto ao caminho do lago de fogo e enxofre. A gente vê o último julgamento lá no final de Apocalipse. Então, sem muitas análises, sem uma teologia profunda, conseguimos concluir facilmente que houve um princípio de criação e que há um final. E nesse final há 2 caminhos. É o caminho do céu e é o caminho do lago de fogo e enxofre, da morte eterna. É simples. O homem foi criado perfeito, o pecado causou sua queda e nós temos 2 caminhos a seguir. Com Deus ou sem Deus. E isso eternamente. Com Deus eternamente ou sem Deus eternamente. A pergunta natural que vai seguir pensando nessa realidade é: o que fazer para seguir o caminho certo? O que fazer, é claro, para estar com Deus desde agora e para sempre? Essa é uma pergunta inteligente.
Essa é uma constatação inteligente. O que fazer? E o resumo, tem um versículo muito conhecido de todos, e talvez você já saiba ele até de cor. Ele é conhecido como o resumo da Bíblia, que vai falar assim, João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a primeira coisa que nós podemos perceber nesse versículo é o porquê de termos dois caminhos. Porque poderíamos ter um só. O caminho da queda. Porque afinal de contas, caímos, a humanidade caiu e só tinha um caminho. O caminho da perdição, o pecado, o caminho da morte eterna. Mas o início desse versículo nos revela por que temos o segundo caminho. Por que podemos ter o céu, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra? E está logo no princípio. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele te ama, Ele me ama. É por causa do amor de Deus que nós temos este possível caminho. É pelo amor de Deus que nós temos a salvação. Pelo amor de Deus que nós temos a possibilidade de estarmos eternamente com Ele, com o Senhor. Então é correto, já podemos tirar uma conclusão simples aqui, em que entre o início de Gênesis, que nós falamos, os 3 primeiros capítulos, e o final de Apocalipse, entre o início e o fim, o que acontece no meio se trata do amor de Deus por nós. Se trata do amor de Deus se revelando, da graça de Deus se revelando, da misericórdia de Deus se revelando, do perdão de Deus se revelando nesse meio. E nós precisamos compreender como acontece essa interação nesse meio, para sabermos como vai acontecer o final, o nosso final. Nós precisamos entender a nossa interação, a interação pessoal de cada um de nós, o propósito de Deus na vida de cada um de nós neste meio, para que a gente compreenda como será o fim. E o texto vai continuar nos revelando a parte de Deus na expressão do seu amor. Nesse relacionamento, nessa dinâmica do amor de Deus por nós, a próxima parte do texto vai falar da parte de Deus. O texto diz assim: que deu o seu Filho unigênito, a saber, Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus se revela de tamanha grandeza que o seu Filho é enviado para morrer por nós. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E talvez agora já haja um milagre acontecendo no nosso coração, é voltarmos a nossa atenção à palavra de Deus, ao que Deus está dizendo a nós, e isso é um milagre. E alguma angústia nos leva a pensar, mas e nós? Se Deus deu o seu Filho, se fez homem, sofreu nessa terra, foi crucificado para morrer por nós, se Deus, sendo credor, deu essa parte, Ele não era devedor. Deus não era o devedor. Nós somos os devedores. Se Deus fez isso, nessa interação com cada um de nós, a angústia que deve surgir no nosso coração, meu Deus, se esse foi o preço pago por Deus, se esse foi o que Deus deu, imagina o que nós precisamos dar para que essa negociação funcione, para que essa transação funcione, para que essa interação
entre o Salvador e nós salvos aconteça. Qual que é a nossa parte nisso? E a resposta é o que nós precisamos dar? A resposta é nada. Porque aí se revela a graça de Deus. Porque o texto diz apenas que para todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A chave aqui nesse versículo, a resposta nossa diante da graça de Deus que se revela a nós, é simplesmente crer. Para todo aquele que nele crê. E essa palavra é simples, 3 letrinhas. 4 letrinhas. Crer. E aí, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque sobre essa palavra pode se formar aí muitas falsas doutrinas, muitos ensinos incorretos a respeito da palavra de Deus. E para compreendermos muito bem essa palavrinha, nós vamos buscar orientação na própria palavra de Deus. Vamos buscar entendimento na própria palavra de Deus para compreender o que significa isso. O que significa crer, né? Na nossa dinâmica de relacionamento com o nosso Salvador. E é isso que nós vamos buscar na própria palavra de Deus. Mas antes de buscarmos isso, vamos ver só o finalzinho desse versículo. O texto termina falando do resultado desse amor. O texto diz: para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aqui a definição de que caminho seguirá aquele que crê. Então nós já compreendemos que pelo crer, pelo amor de Deus que se revelou através do seu Filho a nós, e por crermos, por compreendermos o crer, nós alcançaremos a vida eterna, nós alcançaremos o novo céus e nova terra, aqueles 2 caminhos lá no final. Então nós compreendemos como chegar lá. Jesus é o nosso Salvador. É através dele que podemos ter acesso a esse novo e vivo caminho. Para isso basta crer e receber pela graça o amor de Deus em nós. E para compreender agora a palavra crer, tão importante para nós agora, compreender a palavra crer. A palavra que está intimamente ligada à nossa salvação. A palavra esta que faz completar-se o plano de Deus em nós. Compreender o que é crer. E há muitos textos que poderíamos falar sobre isso. Porque há um grande interesse da parte de Deus de se revelar a nós de uma forma que compreendamos o seu plano, o seu amor e a salvação do Senhor nos alcance. Mas há um texto que tem falado intimamente comigo, principalmente durante essa quarentena, que é o texto de João, capítulo 8, os versos 31 e 32. Eu vou ler junto com os irmãos aqui, João 8, 31 e 32, diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu gosto tanto desse texto porque ele é muito dinâmico. É muito fácil de compreender essa palavrinha tão importante para nós que eu creio. Porque o que está acontecendo antes desse versículo, e você pode ler na sua casa, do 30 para trás, o que está acontecendo ali, que Jesus está falando para uma multidão a respeito dele mesmo. Ele está falando quem ele é, qual é o seu propósito. Mas a multidão ali tem resistência, mas não todos. Alguns creem. E a palavra de Deus fala, lá no finalzinho do verso 30, fala: tendo dito essas coisas, muitos creram nele.
É naquela dinâmica ali do Senhor falando e tentando explicar e tentando que a verdade alcançasse eles, não alcançou a todos, mas a muitos sim, muitos creram. E aí o que o Senhor vai falar em seguida, adiante, agora que vocês creram, o que acontece com a vida de vocês? Qual é a dinâmica, o que vai acontecer na prática, na vida de vocês daqui em diante? Por isso que eu acho esse texto tão dinâmico para compreendermos o que o Senhor quer dizer quando fala creiam. E vamos seguir daqui em diante. Qual que é o próximo passo? Olhando esse versículo passo a passo, diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O início é como se quando nós lemos João, capítulo 3, verso 16, e compreendemos, para todo aquele que nele crê, se nós estivéssemos agora diante de Jesus e perguntando, Senhor, eu creio, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Aí Jesus vai responder para cada um de nós: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E permanecer firme é aprender e praticar a palavra de Deus. A nova versão na linguagem de hoje diz se permanecerem obedientes à palavra de Deus. É uma tradução muito bem aplicada também. A obediência é um texto, é uma palavra muito clara para nós na palavra de Deus. Mas se compreendemos dessa forma, por hora é o suficiente. Permanecer firmes na minha palavra significa aprenda a palavra e permaneça firme. Ou seja, aprenda e pratique, coloque em prática a palavra de Deus. Obedeça, siga em obediência à palavra de Deus. Então o Senhor diz para todo aquele que nele crê, e aqueles que creem, o Senhor fala, crer é aprender a praticar a palavra de Deus. Essa é a primeira definição que a gente está extraindo da própria palavra de Deus. O que significa crer? De acordo com o princípio desse versículo aqui, crer é aprender a palavra de Deus. É só aprender? Não. Crer é aprender e praticar a palavra de Deus. Mas aí Jesus continua o versículo. Você que creu, agora você precisa permanecer firme na minha palavra. O que Jesus continua falando? Verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que legal. Jesus agora, ele dá uma qualidade ao discípulo. Ele qualifica o que é um discípulo. Outra palavra tão comum na nossa dinâmica de relacionamento aí com a nossa fé é ser discípulo. E aí Jesus qualifica o discípulo. Ou seja, dá uma qualidade ao discípulo. Fala que tipo de postura o discípulo do Senhor ele tem. Se permanecerem firmes na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Então, ser discípulo é aprender a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Então, às vezes nós relacionamos o ser discípulo com o ser aluno. E está correto, isso realmente significa. A gente não pode trazer esse aluno para o aluno atual. O aluno que assiste uma aula compreende o que o professor diz, mas sai da aula com a opção de só ter aprendido ou de colocar em prática. É uma decisão do aluno, não é uma obrigação daquilo que ele ouviu de um professor, colocar ou não em prática. O aluno aqui, discípulo, ele é diferente. O aluno discípulo, ele coloca em prática aquilo que o mestre lhe ensina sempre. O discípulo do Senhor crê no Senhor, que o Senhor sempre tem a melhor resposta. Sempre é o melhor caminho seguir o caminho do Senhor. Por isso, e ser discípulo não é ser aquele aluno de hoje. É ser um aluno de Jesus, aos moldes do que Jesus está falando. Então, ser um discípulo é aprender e colocar em prática a palavra de Deus. E agora nós podemos até criar uma nova definição da palavra crer.
crer é ser um discípulo de Jesus. Antes nós cremos que crer é aprender, colocar em prática a palavra de Deus. Agora nós sabemos que o discípulo faz isso. Então nós podemos dizer que crer é ser um discípulo do Senhor. E a continuação agora do texto faz uma revelação fantástica. Preste atenção na continuidade do texto que o Senhor diz: e conhecerão a verdade. Há um mistério de Deus aí, meu irmão. Preste atenção. Crer que é ser discípulo de Jesus, crer que é aprender e praticar a palavra de Deus, naturalmente dar acesso ao que Jesus chama de verdade aqui. Por você crer, ser discípulo, colocar em prática a palavra de Deus, você terá acesso a algo que Jesus está chamando de verdade. Nos resta agora compreender o que é essa verdade. O que Jesus quer dizer quando ele fala a respeito de conhecer a verdade. E graças a Deus, Jesus nos responde nesse mesmo versículo, ele vai responder isso, mas ele esclarece com muito mais conteúdo nos versos a seguir, de uma forma prática, relacionando-se com aquele povo, com aquela multidão ali. Jesus completa o versículo dizendo: e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus está dizendo que por ser discípulo, por crer, por ser discípulo, por colocar a palavra de Deus em prática, nós teremos acesso a uma verdade que é algo necessário. Essa verdade é algo necessário para que aconteça a nossa libertação. Aí você pode pensar, mas que libertação é essa? Eu não preciso de libertação, eu já sou livre. Mas é justamente isso que aquele povo respondeu naquele momento. Não, nós já somos livres. Nós temos liberdade de pensamento. O que nós pensamos, o que nós desenvolvemos, a gente faz isso com total liberdade. Nós não estamos escravizados por ninguém. E mais, eles se qualificam como sendo amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, aquele povo disse. E naturalmente é o que nós encontramos até nos nossos dias. Nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas que se dizem crer, que se dizem compreender e que se dizem livres no seu pensamento, na sua compreensão, e dizem que são amigas de Deus. Né? Muitas vezes o Senhor conhece, né? Deus conhece o meu coração e segue nessa intenção. Mas Jesus mostra para eles que aquelas pessoas ali, elas não... A verdade que elas estava saindo da boca delas não era a realidade da vida delas. E Jesus explica isso muito bem, mostrando para eles o seguinte: como é que vocês podem ser amigos de Deus se a intenção de vocês é me matar? O Senhor conhecia a intenção deles, sabia que o plano deles era para matar Jesus, para matar ele. Aí Jesus está falando, como é que pode? Como é que pode você, na sua liberdade, no seu livre pensamento, em que você se qualifica, se diz como amigo de Deus, como é que pode, dentro do seu pensamento, dentro da sua ideia, aquilo que você desenvolve como sendo o certo e errado, como é que você consegue desenvolver sozinho, dizer que é amigo de Deus e ao mesmo tempo querer matar o Filho de Deus? Jesus explica para eles isso. Então, é incoerente isso que vocês estão dizendo. Então, Jesus está falando que essa verdade, que vai servir, né, vai ser o suficiente, e que nós precisamos, né, para que aconteça a nossa libertação, vai se completar no que diz no verso 47 do mesmo capítulo 8 de João,
Diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então essa verdade que vai nos libertar é um milagre que vai acontecer na nossa vida. É um milagre que acontece na vida de todo aquele que crê. E é a capacidade de conhecer a verdade, é a capacidade que através dessa verdade ser livre e livre de uma forma que nos torna capaz de obedecer a palavra de Deus. E glória a Deus, irmãos, porque há um ciclo. Agora nós percebemos que há um ciclo. Aquele que crê, né, deve permanecer firme na palavra de Deus. E permanecer firme é aprender a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Mas nós só podemos fazer isso se nós formos livres. Livres para conhecer a palavra de Deus, sermos purificados na nossa intenção, no nosso pensamento, algo que aqueles homens ali não eram. Mas o Senhor diz: aprenda, pratique, para que você seja então o meu discípulo. E o meu discípulo, ele tem acesso a algo novo, que é a verdade, capaz de libertá-lo para que você volte lá. Aprenda mais da palavra de Deus e possa colocar mais ainda a palavra de Deus em prática. Então há um ciclo, há um milagre do Senhor que quanto mais você busca a Deus, mais o Senhor vai te dar. E quanto mais cheio do Senhor você estiver, mais cheio ainda você vai querer ficar e estar de Deus. Encher de Deus é buscá-lo, né? Buscar em conhecimento e em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei essa mensagem prometendo algumas instruções para estarmos ainda mais firmes, né? Com todo o temor ao Senhor durante esse isolamento, para permanecermos firmes numa boa doutrina, permanecermos firmes na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, né? Então, irmãos, com tanta informação, com uma distribuição da palavra de Deus de uma forma assim extensa, grande, um cardápio enorme para recebermos a palavra de Deus, escolha uma boa pregação e um bom louvor para ouvir. Isso tudo é muito bom. Mas considere que uma boa pregação, uma boa mensagem é aquela que te ensina, ou que te lembra dos ensinos de Jesus para você colocar em prática. Essa é a essência de uma boa pregação. Uma boa pregação também é aquela que fala profundamente de Deus, o amor de Deus, que nos motiva, né, conhecer a Deus e lembrar das maravilhosas graças de Deus na nossa vida. O seu profundo amor nos motiva a buscá-lo ainda mais. É uma pregação que fala de Deus poderosamente é maravilhosa. Uma pregação que nos ensina a mudar o nosso comportamento, a nos aproximar mais de Deus através da obediência, é uma excelente pregação. Se encha desse tipo de mensagem. A mesma coisa do louvor, né? Louvores, adoração, é maravilhoso também. A gente tem assim uma quantidade de louvores enorme hoje. Nós temos acesso a muita adoração. E nós temos também que nos encher de louvores que falam da parte prática da vida cristã, porque nós temos muitos louvores que adoram a Deus. Isso é maravilhoso. Nos enchemos desses louvores. É perfeito. Adorar a Deus em louvor é maravilhoso. Mas há louvores também que nos encaminham para ter um posicionamento diferente na nossa vida. Escolhemos louvores desse também porque a música também transforma a nossa vida. A palavra de Deus nos revelada através da música muda também a nossa vida, muda o nosso comportamento.
Então, saber escolher, né, na nossa playlist de músicas, de louvores, de adoração, olhe a letra, perceba a letra, e olhe letras que realmente te convença, revele de alguma forma sobre a palavra de Deus para você. Ou seja, que fale e te motive a perdoar, por exemplo, um louvor que fale sobre perdão, e te ajude a vencer essa etapa se estiver difícil na sua vida, porque a palavra de Deus nos ensina a perdoar. Crer significa colocar, aprender e colocar em prática. A palavra de Deus nos ensina a perdoar, isso é, colocar em prática o perdão, que fale sobre o amor de Deus, mas fale também sobre o amor que nós devemos entregar a Deus, mas entregar também ao nosso próximo. Ter uma vida prática de amor, ser alegre, louvores, pregações, mensagens sobre ser alegre, mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações mais desafiadoras da nossa vida, permanecermos com a alegria de Deus em nós. Sobre resplandecer, sobre ter e resplandecer a paz de Deus em nós. Que maravilha! Sobre desenvolver paciência, sobre desenvolver amabilidade, sobre bondade. Num momento como esse, tão difícil, tão desafiador na história da humanidade, uma crise como essa, conseguir enfrentar, né, e ser bom, conseguir ajudar ao nosso próximo, conseguir agir com bondade, mesmo com medo que nos falte, conseguimos sermos generosos nesse momento, tem tantas pessoas precisando, nos enchemos disso, é isso que a palavra de Deus diz, é isso que o Senhor espera de nós, que tenhamos bondade, que sejamos fidelidade à palavra de Deus. Algo também tão importante, que às vezes com medo de faltar, deixamos de ser fiel a Deus, né? Então, quem sabe ouvir uma mensagem vai nos ajudar a lembrar disso e permanecer firme. Ouvir um louvor que nos fala, seja fiel, né? Seja fiel a Deus, vai nos motivar a permanecer firme. Falar sobre mansidão e domínio próprio também é um momento de ânimos bastante exaltados, né? Também, mas devemos buscar a mansidão, devemos buscar o domínio próprio. Isso são exemplos, alguns exemplos, e não são coisas legais de se ter, ou de se fazer, ou de ser, mas é a revelação da palavra de Deus. Essas coisas impulsionam o crer. À medida que você vai desenvolvendo essas características e o Espírito Santo vai te ajudar nisso, você vai desenvolver ainda novas características. Isso é para todos nós. Ser manso, ser humilde, ser amoroso, ser bondoso. Isso é crer. Quando Jesus diz lá em João 3,16, para todo aquele que nele crê, é para todo aquele que coloca em prática amor, compaixão, bondade, fidelidade, misericórdia, enfim. Todas as características que serão reveladas na palavra de Deus nessa dinâmica entre o início e o fim. O que acontece no meio é a transformação em nós através do amor de Deus. Vou te dar uma sugestão, não sei se esse estudo continuará ainda, por enquanto, essa manhã, mas que você pegue uma caneta, um papel, pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vá lendo. Talvez um bom começo seja as cartas de Paulo. Comece lá por Romanos, ou uma carta que você goste mais, mas leia ela com essa percepção. O que Paulo estava dizendo para aquele povo de uma forma prática. O que Paulo estava dizendo para aquele povo, assim que vocês devem agir, ou assim que vocês não devem agir, e anote.
tudo que a palavra de Deus te diz para colocar em prática, ou tudo que a palavra de Deus diz para que você não coloque em prática. Tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que desagrada a Deus. Você anote isso primeiro, depois você olhe para isso e busque isso em você. Ver se você realmente consegue colocar todas aquelas coisas em prática. E se algo que ali, presente, que não é tão firme na sua vida, ore a Deus. Busque força e conhecimento de Deus para mudar o seu posicionamento. E eu creio, eu vejo, eu vivo que é um milagre acontecendo na sua vida quando você decide fazer isso. E a vontade e o desejo e o amor de Deus se revela em nós através dessas mudanças. Toda a Bíblia, né, comece pelas cartas de Paulo, que eu acho uma boa sugestão, é só uma sugestão, porque toda a Bíblia ela é repleta de grandes e maravilhosos tesouros. Tesouros esses, que se conseguirmos pegá-lo, isto é, colocar em prática aquilo que aprendemos, conseguimos pegar esse tesouro, grandes coisas acontecerão na nossa vida, grandes frutos nós colheremos na nossa vida. Amém? Muito feliz poder estar com todos essa manhã dessa forma, mas que o amor de Deus esteja no coração de todos nós. Nós podemos estar longe, mas estamos perto através do amor de Deus, da graça do Senhor na nossa vida, que se revela de uma maneira maravilhosa e poderosa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.